O problema da falta de dignidade no tratamento do músico em bares e casas noturnas é só a ponta de um iceberg gigante que existe há décadas no mercado da música. Eu entendo as dificuldades que os donos de bares e casas noturnas ainda enfrentam depois dos dias sombrios de 4 anos atrás, onde alguns sobreviveram e outros fecharam as portas, mas quero lembrá-los que artistas e músicos foram os primeiros profissionais a pararem de trabalhar em 2020 e os últimos a voltarem a trabalhar em 2021. Da mesma forma como muitos bares fecharam as portas, muitos músicos foram para outras profissões e não conseguiram mais voltar para a música, causando o que eu chamo de êxodo musical. Eu gostaria de passar um dado importante a você que está me assistindo. Hoje, o cachê de um músico que toca na noite é em média R$ 400, podendo ser menos, chegar a R$ 100, e podendo ser um pouco mais do que isso. Esse é o exato valor que eu recebia em 2000, há 25 anos, quando eu tocava na noite. Tudo subiu em 25 anos, menos o cachê do músico. Só alguém que desvaloriza demais o trabalho alheio para não ver que tem algo de errado nisso, né? Tem dono de casa de show que fecha um cachê de R$ 400 e é capaz de exigir do músico que ele leve todo o equipamento de som, pedestal, microfone, caixas, mesa, por esse valor. Nem com a estrutura para o músico trabalhar, o dono do bar quer arcar. E na hora de pechinchar o cachê, a justificativa é: tocar aqui é uma grande oportunidade de divulgar o seu trabalho. Eu vou lá comer no seu restaurante de graça para te dar a oportunidade de você mostrar o seu trabalho. Todo mundo está cobrando para trabalhar, todo mundo reajustou preços em 2 décadas. Outros profissionais são tratados com dignidade, menos o músico. O vídeo que eu fiz sobre o cover artístico é só uma pontinha do iceberg, como eu disse, de toda a humilhação que os músicos passam por bares e restaurantes aí pelo Brasil. Aliás, humilhação foi a palavra mais mencionada por músicos, e não só eles. As famílias deixaram mensagem para mim, esposas, irmãs, me agradecendo, porque vem a humilhação que o marido, o irmão, o tio, o primo se sujeitam para executarem o seu trabalho diariamente. E se o dono do bar coloca a música ao vivo, não é porque ele é legal, é porque os seus clientes querem música ao vivo. Porque se não quisessem, já estaria rolando aí uma sonorização ambiente, tá? E as pessoas não vão pela música, vão pela comida. Então vamos estabelecer, a partir de hoje, que todo estabelecimento onde as pessoas vão pela comida e não pela música, todo mundo vai comer em silêncio, sem música, para ouvir os próprios pensamentos contraditórios, certo? A pessoa senta ali e ouve a música ao vivo, ela está naquele ambiente, ela gosta que tenha música ao vivo. Eu não preciso saber se ela foi para escutar aquele músico especificamente, mas se depois de um tempo ela não se levantou e foi embora, é porque a música não desagradou. Aí teve gente que escreveu assim: a mina gravou um vídeo e tascou R$ 8 de cover. A questão não é quanto eu paguei, mas sim eu não ter colocado esse valor no caixa de um restaurante que negocia em torno de R$ 300 fixos com o músico, exige nota, pede para que a contratação seja intermediada por meio de um aplicativo que retém um percentual desse valor. Além de pagar R$ 300, o estabelecimento vai cobrar um cover artístico dos clientes e embolsar por noite 10 vezes mais no mínimo do que o cachê acertado com o músico, sem repassar 1 centavo desse valor para ele. Ou seja, vende comida e vende música, né? E com a verba que entra no caixa dele, o restaurante poderia muito bem pagar um cachê melhor, mas não faz isso. Músicos, chegou a hora de vocês pararem de ter medo. Eu vejo que às vezes vocês se submetem a condições de trabalho impróprias, porque tem medo de não tocar mais naquela casa, medo de serem retalhados, mas chega uma hora que tem que meter o pé na porta e falar que a partir de hoje eu só toco por X reais. Eu recebi uma mensagem dizendo: você não sabe do que você está falando. Eu sou artista. Eu comecei no meio da música cantando em boteco. Tinha noites que eu recebia 150 para pagar 2 músicos, 50 para cada, e eu saía de lá com menos de R$ 50 porque o dono da casa descontava do meu cachê a água que eu bebia. Isso em 2000, há 25 anos, e continua tudo igual. Contratante descontando água de músico. A pessoa estuda a vida inteira para ser um exímio músico e aí tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, que as pessoas entendam
que o que ele faz é trabalho, pedindo dignidade, tem que ficar se provando todo dia, ouvindo as pessoas dizerem que o cliente não vai no bar pela música, vai pela bebida, vai pela comida. Não interessa o motivo pelo qual o cliente ficou, interessa que o profissional, chamado músico, disponibilizou horas do seu tempo para ficar à disposição do contratante. Ah, tem que ver que se der pouca gente, ele vai embora de lá com pouco dinheiro, se tocar pelo couvert. Mas tem dia que ele vai receber mais do que ele esperava, certo? Igual o ECAD. Quando é mês de pagamento de rádio, a gente recebe mais, meses de outros pagamentos, a gente recebe menos. Nos dias bons você ganha o couvert e guarda para cobrir os dias que não forem bons. Todas as dificuldades são compreensíveis, tanto as dos músicos quanto as dos donos dos bares. E os donos dos bares, dos estabelecimentos, estão se recuperando? Eu lembro muito bem do que eles passaram, lembro sim. Assim como eu lembro de ver músicos trabalhando de motoboy, trabalhando de entregar comida no iFood, fazendo apresentações no semáforo, passando fome, recebendo auxílio de associações de gestão coletiva para conseguir comer alguma coisa. O dono do bar tem mais conhecimento empresarial para se organizar e pagar um cachê melhor quando entra muito couvert artístico na conta dele. Ou repassar o couvert artístico integralmente, da mesma forma que o músico precisa ajudar na divulgação da sua apresentação, uma vez que o couvert é dele. É como se fosse um ingresso vendido numa portaria, agora ele tem que se divulgar para fazer as pessoas assistirem seu show, mesmo que a casa já tenha uma clientela cativa. Teve dono de bar reclamando disso, que quando repassa o couvert para o músico não vai nem a família do músico ver o músico tocar, e o músico tem que se comprometer com o couvert, com a divulgação, quando ele está ganhando couvert. Mas isso é assunto para outras mesas aí de discussão. O vídeo teve milhões de visualizações, agradeço todo mundo que compartilhou, mas todo esse barulho só vai surtir efeito se as pessoas passarem a questionar as casas. Estou falando do vídeo do couvert artístico, tá? Para você que está chegando nesse aqui, eu fiz um vídeo sobre o couvert com milhões de visualizações. Só vai ter efeito essas milhões de visualizações se as pessoas passarem a questionar as casas, quando as casas agirem com mais dignidade em relação ao músico. E, acima de tudo, os músicos mudarem sua mentalidade e se derem valor, né? E para encerrar, eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, eu tenho um canal de YouTube com centenas de vídeos de graça ensinando direitos autorais e coisas importantes do dia a dia para compositores, músicos e artistas melhorarem seus rendimentos. Se você chegou aqui no meu perfil porque é músico, siga, ativa as notificações, maratona playlist BC Flix para músicos, reserve um momento, estude. Conhecimento é o que vai tirar você dessa situação aí, tá? Para quem quiser se aprofundar mais, eu tenho um curso que está na bio aqui do meu perfil. E a última coisa que eu quero deixar uma cutucadinha aí no vídeo, para não perder o costume. Cadê a Ordem dos Músicos do Brasil? Alguém sabe?